É a pessoa que compra as coisas pra impressionar os outros, pra se sentir superior ou pra causar inveja nos outros. Ou eu compro o celular mais vagabundo, ou eu compro o mais caro do mundo. Peraí, entre esse e esse tem um monte de opção aqui, né? Então, a pessoa chega e fala assim... Vou dar um exemplo. Nossa, por que você comprou esse iPhone de 10 pau? É claro, eu vou andar com o celular porcaria. Caramba, um celular de 3 pau já é incrível, né? Então é 8 ou 80. Nossa, por que você comprou essa calça dessa marca caríssima? Claro, vou andar com essas calças baratas, ridículas. Caramba, compra uma calça de 100 pau, não precisa ser uma de 400, né? Então tem esse 8 ou 80. E a questão é que tem muita coisa barata que dura pra caramba. Aí eu fiz um vídeo no meu canal, por exemplo, falando sobre as roupas que eu uso, o valor que eu pago. E são roupas que, tipo essa camisa aqui, não é de marca famosa nenhuma, eu tenho faz mais de 4 anos. Então o pessoal chega e fala assim, não, essas roupas baratas não dura nada. Pô, as minhas dura anos e é barata. A mídia, a internet, as propagandas de TV, elas fazem de tudo pra seduzir a gente a comprar coisas que a gente não precisa, né? Então esse é um grande perigo. Se a gente for ver, esse dia eu tava analisando. Eu devo ter, tipo assim, umas 20 camisetas. Eu uso sempre as mesmas 3. Pra que tanta camiseta, né? Pra que você vai lá no shopping lá... Olha essa calça em promoção. Quantas pernas você tem, criatura? Que você precisa de 12 calças, né? Essas coisas, né? Ou relógio, ou qualquer coisa que seja. Então, é um desespero, né? Por ter mais coisas. Eu sempre falo que tem gente que não são pessoas, não são humanos, são centopeias. Quantidade de tênis sapato assim lá adiante, né? E mulheres com um monte de sapatos. Você acredita que uma mulher chegou pra mim, ela disse, eu tenho 76 pares de sapato. Caramba, meu. E eu falei assim, você não vai doar nenhum? Eu acho que não, porque eu preciso. Um dia eu vou precisar desse pra combinar com aquela roupa. Falei, e tá há 10 anos guardando e nunca precisou até hoje. Guardando, é verdade. E o pé cresce, né? As pessoas esquecem isso. O pé cresce. Eu vejo em termos de roupas e de acessórios. Fora, você não vê tanta ostentação em marcas. Eu percebo que aqui no Brasil... Tem, né? Mesmo que seja imitação, a pessoa tem que ter aquela marquinha. O jacarezinho aqui. Eu não quis falar, mas essa ou outras. E as pessoas fora, elas são muito mais despojadas. Isso é uma questão, acho que é uma cultura mesmo do brasileiro. Sim, porque se você for ver, por exemplo, o que mais bomba... Eu não quero ser preconceituoso aqui, mas o que mais bomba aqui, até o maior canal de finanças do YouTube, é funk. A galera curte. Aí você vai ver o vídeo de funk, é o quê? É o cara que tem uma corrente de ouro incrível, um relógio tal, um tênis, anda com um carrão e pega várias mulheres. Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. É verdade. É isso. É verdade, pode falar. Não, e sabe o que é pior? É isso no YouTube e é isso na vida também, infelizmente, Entendi. né? Por isso que eu tô falando que tem essa cultura da ostentação, que quem tem coisa cara se dá melhor, quem tem coisa cara pega mais mulher, quem tem coisa cara tem os amigos mais bambambam. Verdade. Vai tá besteira, em volta meu, de uma tá piscina, você vê, né? Final de semana, em volta da piscina, da lancha. Cerveja cara. O velho da lancha, não é não? E isso aí vai desenvolvendo na cabeça do adolescente um desejo por... É isso que eu quero pra minha vida. É verdade. E aí acaba que vai ser o dublê de rico o resto da vida também. Rapaz, aqui tem mais de 15 cortes, viu? Você, pelo amor de Deus. Gostei demais. É a pessoa que compra as coisas pra impressionar os outros, pra se sentir superior ou pra causar inveja nos outros. Baita coisa imbecil. Então, isso eu pego pesado, por quê? Porque o Brasil tem uma cultura da ostentação. E aí o pobre nunca investe, por quê? Porque ele quer comprar o tênis de 1.500. Ele não junta dinheiro pra amanhã pra mudar de vida e de fato sair da pobreza, porque ele quer comprar o Apple Watch, que custa, não sei nem quanto custa um relógio da Apple lá, mas é caríssimo. Por quê? Pra que vejam que ele tem. Então a pessoa tá preocupada com o que vão pensar de mim. Então eu vou comprar coisas boas e caras. E essa foi uma das coisas, que por isso que eu puxei o sino. Meus pais me ensinaram, Duda, ele vai ter, mas você não vai ter, e pronto. Sabe, tem coisa mais inteligente pra você gastar do que ficar comprando coisa pra impressionar os outros. E aqui no Brasil muita gente compra coisa pra impressionar os outros. E aí ele vira o quê? O pessoal fala, né, que é o famoso dublê de rico. Ele tem tudo que um rico tem, menos o dinheiro.
né? Então, ele tem o tênis que o rico tem, ele tem o carro que o rico tem, só que a diferença é que o rico tem dinheiro no banco. O pobre tem dívida no banco. O carro dele não tá quitado. O tênis tá parcelado em 18 vezes. O celular que custa 10 pau vai ficar 2 anos pagando, né? Então, esse é um outro grande problema, né? Que é a questão da ostentação. Esses dias uma mãe falou, mas eu tenho dó de falar não pro meu filho, porque ele isso, aquilo. Eu falei, olha, meus pais falaram não pra mim, e hoje eu tenho um canal de finanças, né? Então, é muito importante você saber impor limites e saber falar, Duda, não dá pra gente ir no McDonald's hoje. Duda, não dá, porque a gente tá economizando, porque a gente tem que conquistar outras coisas, né? Então, meus pais, assim, sem dúvida, me ensinaram tudo que eu sei, sabe? E sem eles eu não teria condição nenhuma de estar ensinando o que eu tô ensinando hoje, né? Você vai lá, você vai comprar um leite condensado da marca X que custa R$8. E tem outro que é 4. Caramba, meu, sabe? Aí o cara vai lá e compra o de 8, sendo que é pobre. O cara gasta 5% do salário dele só com leite condensado, né? Então, tem muita coisa barata que é boa. Então eu falo, não fique viciado em relacionar barato com vagabundo. E não fique acostumado a considerar caro como coisa de boa qualidade. Eu ganhei camiseta da Armani. Ai, tô falando marca Pode falar, não tem problema. Não tá patrocinando, né? Não tem patrocinador nada. Eu tenho camiseta da Armani, que em 1 ano começou a rasgar aqui a costurinha da gola. E eu tenho camiseta da Renner, Riachuelo, que eu tenho faz 4 anos. Então, sabe, esse vício de achar que todo barato é ruim e todo caro é bom. Não, nem todo barato é ruim e nem todo caro é bom. Mas isso tem a ver com a ostentação, né? Tem Muitas a ver vezes com, é etiquetinha. É a etiqueta, né? Ele quer ter a marca, né? Ele não se sente suficientemente bom como pessoa íntegra e valorizada, então precisa da marca para se autopromover. É exatamente. Tem uma outra frase, eu gosto muito de frase de efeito, né? Eu falo assim, que quanto mais... Tem tudo a ver com isso que o senhor falou. Quanto mais você gasta seu dinheiro para impressionar os outros, mais fútil e sem personalidade você se torna. E tem a ver com isso. Às vezes a pessoa se sente um nada e acha que com uma roupa de marca vai ser aceito. Então eu falo, cara, se você precisa de uma roupa de marca pra ser aceito pelos seus amigos, tanto você quanto seus amigos é tudo tonto, né? Que pelo amor de Deus, se considerar um amigo por causa da roupa que você usa ou da marca que você tem, pelo amor de Deus, né? Então, fugir disso, que esse é um dos maiores erros. Tem muita gente que já poderia estar rico faz tempo se não gastasse tanto preocupando com marca pra impressionar os outros. Eu recebo mensagem tanto de mulheres quanto de homens falando, Duda, meu marido, o cara é um jumento, meu, pelo amor de Deus, eu tô me matando aqui, o cara só faz asneira. E já vi também cara falando, Duda, minha mulher é doida, a gente tá aqui se matando aqui e a mulher compra uma bolsa de R$1.000. Isso é conflitante, né, e desgasta muito, porque você tem um ali que tá querendo mudar de vida e outro que não. Então, é importante ler livros. Por exemplo, Gustavo Cerbasi tem um livro que foi um sucesso estrondoso aí, que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Olha lá, vou indicar. Muito bom. Autor? Gustavo Cerbasi. E casais... Inteligentes enriquecem juntos. Coloca ali depois. Não tô ganhando nada para isso, mas eu gosto de agir, de é isso aí, né? O que material. É bom a gente... Claro. Então, é um livro excelente que ele vai falar lá no livro sobre os tipos de pessoas. Tem a pessoa que é gastadora, tem a pessoa que é poupadora, tem a pessoa que é sem noção nenhuma e perdida, tipo essas pessoas que gastam o salário todo e não sabem pra onde foi, isso. Né? E ele vai dando algumas dicas de como você alinhar isso. Mas o mais importante de tudo é conversa. Tem que conversar e alinhar sonhos, né? Aí o Gustavo Cerbasi foi no meu programa recentemente e ele falou isso, Duda, tá aqui o casal. Defina qual é o sonho do cônjuge 1, qual que é o sonho do cônjuge 2 e quais são os sonhos de ambos. Tá. Então, por exemplo, comprar uma casa é um sonho de ambos? Foi o que aconteceu com a minha esposa lá. Vamos quitar aqui? Os dois batalhamos juntos, né? Nós fizemos. Só que aí tem que ver também qual que é o sonho do marido. É isso? Tudo bem. Então vamos batalhar por isso e o da esposa também, sabe? Porque não dá pra um decidir tudo. Com certeza. Né? Então, conversar, alinhar as expectativas e tal, né? E com relação a quem cuida do dinheiro... Eu gosto de dar uma dica que é assim. Quem tem que cuidar do dinheiro? O homem ou a mulher? O que é mais inteligente com o dinheiro, né? Porque tem mulher que manja pra caramba. Tem mulher na Faria Lima lá, que trabalha com investimento e o cara não manja nada. E às vezes acontece o contrário. Que tem uma ideia, né? Por causa da nossa cultura de anos e anos, né? Que o homem que cuida do dinheiro, né? Porque antes era o homem que trabalhava, a mulher ficava em casa e tal.
Tanto que... O homem era o provedor. Exato, e tinha até muito aquele negócio, né? Mãe, me dá dinheiro. Vai pedir pro teu pai, né? Já começa a relacionar dinheiro com o homem, né? Mas hoje em dia, tem muita mulher que manja muito mais de... Sempre teve, né, na verdade, né? Muita mulher que manja mais. Então, não tem essa de o homem é quem cuida. Se os dois são bons, os dois cuidem junto. Se a mulher manja pra caramba de finanças e é mais organizada, ela cuida, né? Mas não tem um padrão, assim, de achar que tem que ser o homem, não, né? Não gaste mais do que você ganha. Tá. Isso tem a ver com uma frase que eu falo no canal, que é: seja um pobre consciente. O que é um pobre consciente? É o pobre que sabe quanto ganha e sabe que não dá pra ter a vida de quem é rico. Você acha que tem gente que não faz essa conta? Só tem, né? Só tem. Tem muitas, muita. Então, o cara gasta como se ganhasse 3 vezes mais, né? E aí esse cartão de crédito, essas coisas, esses limites atrapalham bastante, né? Muito, porque aí entra a segunda regra, que é assim: não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro. Duda, eu não consigo economizar. Eu não consigo. Quando eu for ver, eu já gastei tudo e já foi meu dinheiro. Então, peraí. Qual que é a melhor forma de você economizar? Você ter uma meta, um sonho, alguma coisa muito incrível pra você conquistar. Então, por exemplo, tem uma frase que eu falo assim, né? Se você não tem uma meta pra conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te seduzir a comprar coisa que você não precisa, certo, né? Só que quando você tem algo incrível, eu vou viajar com a minha família pra Maceió no final do ano. Você para de gastar com besteira, porque você tem algo mais interessante na cabeça que vale mais do que comprar 10ª blusa, né? Entendi. Ou eu vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, ou eu vou juntar pra dar a entrada porque eu quero comprar minha casa. Entendi. Se você não tem essas coisas legais na cabeça, você vai pensar, não tenho nada, não quero nada, então eu vou comprar mais uma calça. Né? Então o segredo para economizar é você ter alguma meta, alguma coisa muito legal para conquistar, porque isso vai tirar o teu foco de besteiras que você não precisa, na verdade. Esses vezes me perguntaram: Duda, quando você ficar rico você vai comprar uma Ferrari, alguma coisa? Eu nem me sentiria bem de chegar na minha igreja com uma Ferrari e ver um monte de gente lá chegando com ônibus, trem, essas coisas, né? Então eu fico meio assim, sabe? Me incomoda, né? Mas ao mesmo tempo eu tô tentando mudar a vida das pessoas para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? A minha esposa é zero com essas coisas, ela é totalmente desapegada, desprendida de grana, de investimento, essas coisas. Eu cuido de tudo, só que ela tem acesso a tudo. Foi o que nós decidimos, né? Então, ela tem acesso às contas, ela tem a senha de tudo e tal, e usa à vontade, né? Então, eu acho... Porque um dos pontos... Usa à vontade, vírgula, né? Usa à vontade dentro dos limites de R$50 por mês, né? Não, é mais. Porque mulher, às vezes, tem essa... Não todas, né? Mas normalmente a mulher tem mais esse negócio de... manicure, cabeleireira. Pô, eu faz 8 anos que eu não vou no barbeiro, né? Dá pra ver, né? Então... A gente tem isso, mas é importante essa transparência, porque muitos divórcios acontecem por causa de grana, não porque tem pouco dinheiro, mas porque não tem transparência. Por que você comprou isso e não me avisou? Você falou para aquilo e depois você comprou. Então, sabe, ter transparência? É um casal, né? Então, juntar e... Mas tem casal que não gosta de juntar. Eu, particularmente, junto e gosto de lidar como tudo sendo dos dois. Eu comprei uma torneira incrível. Sabe aquelas torneiras gourmet que eles chamam na pia da cozinha? Que tem uma torneirinha aqui. Que você puxa assim. Tem um monte de coisa. Eu falei, caramba, que é da NASA aquilo. Isso aí? Que é? Mas minha esposa queria, né? Tava tipo R$1.200 nas lojas de material de construção. Eu comprei por 170 num site da China, tô há 3 anos e meio e tá perfeita, né? Outra coisa, aí eu fui dando vários exemplos ao redor do meu vídeo lá na minha casa, né? Pessoal, olha esse armário aqui, eu fui filmando, né? Esse armário aqui foi um armário planejado que eu comprei. Caramba, tudo que da hora, Só esse armário aqui, tem um espelho aqui na frente, ele é um armário mais ou menos dessa largura, dessa madeira aqui, daqui até ali. Paguei 2.000. Aí eu fui no outro quarto. Pessoal, tá vendo esse outro aqui? Comprei numa loja popular, né? O dobro do tamanho do que foi planejado. Tem um espelhão enorme também e paguei 800. Aí eu falei, galera, esse aqui que é o móvel planejado já tá tudo descarrilhando essa desgrama dessa porta aqui. Sabe, toda hora tem que levantar ali pra encaixar o negócio. E o outro que eu comprei na loja barata tá durando até hoje 4 anos, já quase. Então, tomar cuidado porque nem tudo... Uma coisa é algo barato, outra coisa é algo vagabundo. Eu nunca aconselho ninguém a comprar uma coisa vagabunda. Mas cuidado, porque nem sempre o barato sai caro. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.